vezes eu fico o dia inteiro falando isso pra mim. Ninguém pode fazer nada por você, meu irmão. Deus tem um plano contigo, ninguém impede. Só Jesus que pode fazer. É só Jesus que pode fazer a promessa acontecer. É só por Jesus. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus, ninguém impedirá. Sente aí no mesmo hino, me ajuda. Aleluia. Se tiver um pedestal no microfone, no mesmo hino, irmão, segura aí pra mim. Me ajuda. Ninguém pode te ajudar, Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem passares pelo fogo, Ele não te queimará. amém. Pode continuar, irmão. Hoje você veio para trabalhar. Deus te abençoe, viu? Aleluia. Antes de nós entrarmos propriamente na palavra do Senhor, eu quero agradecer a Deus por essa honrosa oportunidade. Falei que eu ia tentar não chorar. A senhora tá aí, né? Olha aí. Eu quero agradecer a missionária Raquel, o pastor Vilmar, que não se esquivou da chamada. Um desafio, né? Um desafio. Nós já, fora a pandemia, nós tivemos diversas situações, né? Que tentaram segurar a força que é o FADEMES. E ela de bom coração recebeu assim de uma forma corajosa essa grande missão e está me ajudando. Aconteceu do primeiro momento, primeiro encontro da FADEMES ser aqui em Bataguaçu, guiado pelo Espírito. Não estava nos planos, mas o Senhor encaixou tudo para que acontecesse. E tinha que ser aqui, irmã. Tinha que ser eu e você aqui. Você está entendendo? Tinha que ser a gente. É os planos de Deus que nós acabamos de cantar aqui. Que Deus abençoe a missionária Raquel, que brilhantemente organizou esse trabalho junto com as nossas irmãs aqui em Bataguaçu. Quando eu falei para as irmãs que eu gosto de cantar bem essa parte de que ninguém pode te ajudar, é porque foi assim que eu vim parar. Ai, irmãs, é até estranho falar na presidência da UFADEMES. Eu acho meio, né? É estranho. Eu não estou aqui por conta da morte da minha mãe, muito pelo contrário. Não estava nos meus planos também estar aqui. Aqui eu digo em relação ao FADEMES. E um dia em casa, após tudo que nós estávamos passando, o sofrimento, a dor do luto, e o Senhor Jesus falou comigo em casa que nós, olha, é com você mesmo. Eu e o Sharon e meus filhos, nós temos uma chamada missionária. A nossa vontade, os nossos planos antes da pandemia,
era entrar dentro de um carro aí, irmão, sabe esses carros tipo casa, e se embrear no meio da Bolívia, como a gente já vinha fazendo, mas dessa vez para ficar por lá mesmo. Mas Deus tem suas maneiras de trabalhar, e não imaginava eu, inclusive é sobre isso que eu quero falar com vocês, é sobre que os planos que Deus tem para nós vai além daquilo que nós imaginamos. E eu não imaginava eu que Deus traçaria, me colocaria em caminhos tão diferentes daquilo que eu estava planejando para mim. E também não imaginaria que após uma grande vitória, que foi em novembro de 2020, quando o pastor João Martins tomou posse da Comadems, e logo depois nós seríamos pegos por toda uma situação difícil no ano de 2021, em janeiro do ano de 2021. E o Senhor falou para mim, é para você. Aí eu falei, não quero, porque é assim que é, irmão. Você sempre desconfia de gente que se oferece para fazer um trabalho na casa de Deus. Você pode desconfiar. Porque soldado, ele não se oferece, ele é convocado por Deus. Você entende? E normalmente Jesus te chama justamente para aquilo que você não quer. Não é assim? É o desapego. Você se oferece a Deus dizendo assim, a minha vida está nas tuas mãos. Aí Ele te convoca, te comissiona para um chamado. E quando eu ouvi isso lá em casa, eu comecei a chorar. Eu falei, Jesus, não quero, porque tem muitas pessoas, mulheres melhores do que eu, e já havia uma questão de hierarquia, de sequência. Mas na convenção que nós tivemos no ano passado, lá em Corumbá, no mês de novembro, o Senhor achou por bem nós estarmos à frente da UFADEMES. Eu peço a você, primeiro, oração, porque nós estamos em um trabalho junto com o pastor João Martins e com a Comadems, e o pastor Vilmar, ele é um dos nossos presidentes também, né, da Comadems. Ele está na nossa mesa diretora. O nosso papel é unir, é integrar. Por isso que vocês estarem aqui hoje, presidente Epitácio, juntas, é a prova de que é o reino, né, irmãs? Nós estamos trabalhando para um reino que não há separação, nós vamos para o mesmo lugar. Então nós estamos tentando ir com dificuldade aparar essas arestas e unindo cada coisa no seu devido lugar, e assim darmos andamento ao trabalho da UFADEMES. Estamos dando passinho por passinho, mas eu falei ao Senhor, Jesus, eu não quero fazer grandes eventos, eu não quero fazer grandes congressos, porque foi uma das coisas que naquela manhã de domingo lá em Corumbá, no dia 20 de novembro, lá em Corumbá, reuniu toda a diretoria das irmãs que haviam sido empossadas na UFADEMES, e elas falaram para mim assim, eu falei, Jesus, que responsabilidade. Elas disseram assim, missionária Raquel, nós queremos uma UFADEMES diferente. Aí eu falei, Jesus, como que faz isso? Então nós temos trabalhado na simplicidade. É um trabalho aqui, outro ali, mas eu falei, Jesus, simples, porém marcante. E eu creio que Jesus vai marcar a sua vida aqui hoje, porque esse é os planos do nosso Deus para cada uma de nós. Dourados, dia 19, 20 e 21 de novembro, nós vamos estar reunidos lá em Dourados. Vai ser a convenção da Comadems. E no sábado, no dia 20, nós vamos estar reunindo a UFADEMES. A UFADEMES, toda a UFADEMES, lá na cidade de Dourados. Vamos aproveitar a convenção e no sábado nós vamos nos reunir lá, junto com a UMADEMES, para adorarmos ao Senhor Jesus. Anote na sua agenda, faça um esforcinho, vamos todas juntas lá. Estamos participando desse trabalho que nós vamos ter com a nossa UFADEMES na cidade de Dourados. Eu não falo para vocês, irmã, que a gente vai, não é? Todo mundo ajudando o outro. E aí o congresso das irmãs aqui seria em novembro, mas aí a
missionária Raquel vai estar abrindo mão desse dia para que a gente possa se encontrar lá em Dourados. E aí vai estar tendo uma caravana de todas as irmãs aqui. Que benção. Aí nós vamos ter a oportunidade de nos rever novamente. Amém? Parte burocrática feita e encerrada. Vamos à palavra do Senhor. Irmãs, 26 anos depois, eu retorno a Bataguaçu. Ontem, quando nós chegamos aqui, já estava tarde, e aí saímos andando pela cidade. Interessante que a minha vida aqui foi só 6 anos, né, meninas? Vizinha, vizinha. Foi só 6 anos. Mas o meu pai, ele sempre prezou pela memória. Então, aqui sempre foi o nosso trajeto. Eu lembro quando a gente ia para o Paraná, ele sempre fez questão de entrar em Bataguaçu. Aí ele vinha, ele parava em um determinado lugar, contava a história. Olha, aqui aconteceu isso, isso e isso. Isso foi movendo em mim o amor que eu sempre tive. Foi nutrido, meu amor por Bataguaçu foi nutrido pelo meu pai e pela minha mãe. Eles dizem, olha, aqui é a sua cidade, você nasceu aqui. Aí todo mundo pergunta, de onde que vem? Não, a Keila, ela é de Bataguaçu. Ele faz questão de deixar isso bem claro. Eu não esqueci, não. E aí a gente passava em frente da nossa casa, onde a gente morava. Aí várias vezes parava ali. E eu lembro também quando a gente passava às vezes só pela rodovia, mas tinha uns irmãos que ainda tinham umas barraquinhas lá no 15, que ficava na beira da rodovia. Eu não vou citar nome porque eu vou esquecer. E aí nós parávamos, os irmãos reconheciam. Tinha irmão que sabia até a placa do carro. Eles sabiam que no mês de janeiro a gente ia passar por ali. Eles ficavam já tudo atentos, esperando a gente passar, para poder abraçar, matar a saudade. E eu fico muito feliz em rever várias irmãs. Queria muito ver a irmã Gina, todas as irmãs. A senhora foi vizinha por um bom tempo também, né? Com a loja lá do lado da igreja. Que Deus abençoe. Dizem que foi de lá que saiu o meu apelido de Manhosa. Porque, irmãs, eu não era fácil. Não era, né? Pois é. Essa parte a gente não conta. A gente fica só com essa parte aqui agora. Diz que ouviam um choro no fundo da igreja. Eu tenho muitas memórias ainda da igreja antiga. Mais ainda das macarronadas na casa do Antônio Marques. Macarrão com tubaína, macarrão com carne moída. E era a nossa vida lá. Os irmãos, a cada um dos irmãos, Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo. Irmã, eu preciso falar isso aqui. Estar aqui hoje é o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Eu louvo ao Senhor por isso, porque Deus achou graça em alguém que é graça, é favor de quem não merece, não merecia, mas o Senhor achou por bem. E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Tem sido com muita pressa, muita brevidade, muito, às vezes até assustador, o que Deus tem feito. E eu louvo ao Senhor por isso. Eu lembro uma caravana de jovens daqui de Bataguaçu. Eu falo que naquele dia Jesus mudou a minha vida para a cidade de Aquidauana, era congresso de jovens. E naquele tempo a gente viajava bastante, né? E era caravana de jovens, mas irmã, todo mundo junto, misturado. Assim que era, né? E numa manhã de domingo, naquele congresso de jovens lá em Aquidauana, eu tinha 3 anos de idade. E a minha mãe sempre contou essa história. E aí eu fui entendendo, conforme eu fui crescendo, o porquê que eu não me lembrava do dia que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Porque Jesus me batizou naquela manhã com apenas 3 anos de idade. Eu era tão terrível, irmã, que ela danou a me beliscar, porque ela achou que eu estava imitando os irmãos. Aí Deus precisou.
Isso, irmã, fora as poças d'água que eu sentava com a Thalita Fê do Mobilão no meio da igreja, do fundo da igreja, com o vestido todo branco. Eu me enchia de lama no fundo da igreja. E era só a graça de Jesus. Mas com 3 anos de idade, Deus achou por bem me batizar com o Espírito Santo. E então eu não tenho memória. Tal dia eu fui batizado. Eu sei o que me conta, que a sensação que eu tenho é que eu nasci falando em língua estranha. Nasci batizado com o Espírito Santo. E você vê como que Bataguaçu, não tem como. Bataguaçu marcou a minha vida. Bataguaçu marcou a minha vida. E desde lá, o Senhor Jesus vem fazendo coisas inimagináveis na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Hebreus. Vamos fazer assim, vamos ler 2 Coríntios primeiro, depois nós lemos Hebreus, 2 Coríntios, capítulo 4. Talvez eu não lembre de você, mas antes de terminar o culto, vem me dar um abraço e falar: ó, eu sou a irmã fulana, era assim, era assim. Não deixa, tá? Nós morávamos na parte de cima do fundo. Eu vou começar a contar a história, brincadeira, é a última, eu juro. Nós morávamos em cima da igreja, isso meus primeiros anos de vida, depois que nós mudamos para outra casa, no fundo da igreja antiga. E aí estava tendo ensaio, ia ter ensaio, acho que dos jovens. E a Bugrinha, alguém lembra da Bugrinha? Que eu gostava demais da Bugrinha, vocês lembram, né? É, isso mesmo, né? Isso. Eu gostava muito dela. E aí, minha mãe estava com as irmãs, acho que fazendo junto com a irmã Nicinha, com Neia, fazendo tricô. Na sala de casa, fazendo tricô. E aí a Bugrinha lá de baixo me chamou. Eu, muito santa, arrastei a cadeira para a janela. E a Bugrinha falou: vem aqui. E eu fui. Aí minha mãe me pegou, irmã, pelo tornozelo. Viu como que Deus é mais na minha vida? Do sobrado, irmãs. Eu ia. Ela me agarrou pelo tornozelo. Jesus, segura a menina. A Néia correu, me puxou de volta. Pelo tornozelo, minha mãe me segurou. Me lembro também de um dia que nós estávamos numa situação financeira muito difícil. E a minha família do Paraná estava para chegar. E a memória que eu tenho, ainda muito pequena, era minha mãe sentada na cama chorando, porque a minha família do Paraná ia chegar e não tinha nenhum ovo. Ela não tinha nada para oferecer. E aí ela sentou e eu lembro da oração da minha mãe. E ela falou: Jesus, a minha família está chegando, me dá apenas 1 dúzia de ovos. E meu pai estava evangelizando um irmão que era macumbeiro. E quando bateram na porta, minha mãe achou que era a família que estava chegando. E aí falou: era o Samuelzinho. As irmãs devem lembrar. Aí minha mãe falou: Samuel, e agora? Achando que era o irmão mais novo dela, mas não era. Era o filho desse irmão que meu pai estava evangelizando, que era macumbeiro, irmão. Olha que coisa interessante. Aí João Lucas chamou minha mãe: vem, mãe, que o Samuelzinho está aqui. E minha mãe não queria sair do quarto, desesperada, falando: Jesus, o que eu vou dar para esse povo comer? Primeiro que a família vai falar: o João Martins tirou a Eva lá do Paraná para trazer Bataguaçu para passar fome, gente. Não pode. Mas Deus é Deus de providência. Quando ela saiu do quarto, que era uma cortina que dividia a mesa de 4 cadeiras que nós tínhamos na cozinha, estava repleta de compras. Irmã, tinha tanta coisa que ele começou a arrumar as coisas pelo chão. E em cima de tudo, de uma montanha que tinha de coisas, estava lá uma bandeja de 12 ovos. Deus é Deus de providência. Eu vou parar de contar a história. Vamos falar da palavra de Deus, daquilo que nós planejamos hoje. 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 7, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder, oh glória, seja de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Hebreus capítulo 11, o versículo de número 33. Hebreus capítulo 11, o versículo 33 diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Você pode glorificar a Deus por esta palavra tão poderosa. Olha, irmãs, a Bíblia já fala que muitas são as aflições do justo, não é? Mas se você quer deixar principalmente uma mulher que gosta de ter o controle de tudo, porque mulher é assim, irmã, a gente dá conta de tudo, a gente dá conta da casa, dá conta dos filhos, trabalha, ajuda nas despesas, é a mulher de Provérbios 31, faz tudo, mas você quer deixar uma mulher nervosa, é quando você tira dela o domínio das coisas, ou quando você faz aquilo que não estava nos planos dela, porque nós somos organizadas. Mesmo na sua bagunça, você é organizada, não é? Você sabe onde está cada coisa. Ah, mas está uma bagunça. Tá, não. Eu sei onde está cada uma das coisas. E se alguém vai tentar arrumar a sua bagunça, é aí que você não acha nada mesmo. Então não mexe nas minhas coisas. Eu sei aonde eu coloco as minhas coisas. Para você é bagunça, mas para mim é organização. Nós sabemos. E aí, como lidar com isso quando Deus toma a nossa vida e começa a fazer as coisas conforme Ele quer? Para quem é controladora como eu, que Jesus já passou no moinho várias vezes para diminuir e para essa vontade de controlar as situações, eu entenda que não sou eu, mas Deus, vem a frustração. Porque normalmente quando Deus entra na vida de alguém, Ele começa a desorganizar para você e organizar para Ele. Ele vai tirando as coisas do lugar. Muitas das vezes, as coisas que Ele tira do lugar, quem sabe tinha embaixo ou atrás, sabe aquele móvel que faz dia que você está enrolando para não tirar ele do lugar, e quando você puxa, tem muita coisa escondida ali. Às vezes você até esqueceu que tinha aquilo ali, mas o Senhor Jesus vai lá e remove. Não com o objetivo de prejudicar, não, mas de limpar, de aparar arestas, de colocar cada coisa no seu devido lugar. É como uma casa. Talvez onde está o seu sofá não vai ficar legal ali. Aí Jesus entende isso e tira ele do lugar. E fala, você não está precisando dele aqui. Você precisa dele em um outro lugar. A maior frustração do ser humano e da mulher é essa. É quando alguém começa a mexer nas suas coisas. Só que nós, irmãs, fizemos um compromisso com Deus. O que nós dissemos? Senhor, a minha vida está nas suas mãos. A minha família está nas suas mãos. Aí aquilo que parece que está desorganizado, na verdade é o Senhor arrumando a casa. Aquilo que parece que está fora do controle seu, é onde Deus assume o controle e começa a fazer. Eu demorei alguns meses para entender isso.
Um dia o Senhor precisou levar alguém lá em casa e falar para mim assim: olha, a última coisa que faltava eu remover do lugar, eu já levei. Irmã, aquilo bateu em mim, dilacerando a alma. Porque a primeira coisa que você faz é: Jesus, por quê? Para que fazer isso? Não precisava. Só que a Bíblia já nos fala que o pensamento de Deus, ele vai além daquilo que nós pensamos. Os planos de Deus são além dos nossos. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos. E Deus entende o que está fazendo e o resultado que isso vai trazer lá na frente. Agora parece tudo desestabilizado. Parece que tudo saiu do lugar. Aquilo que parecia certo começa a dar errado. Ó. Talvez você planejou algo e o desfecho desse plano foi bem diferente daquilo que você estava pensando. Olha que interessante. Deus havia feito uma promessa para o ventre de Rebeca. Não podia gerar. Quando Deus abre a madre de Rebeca atendendo a um pedido, é interessante que de abrir madre, Isaac entendia, porque ele era o fruto da mão de Deus no ventre da sua mãe. Deus abre a madre de Rebeca. E no começo parecia frustração, porque não gerava. Era aquela típica história perfeitinha de filme. A moça bonita, pura, encontra o príncipe encantado Isaac, casam, está tudo se encaminhando para o desfecho do felizes para sempre, tudo dando certo, e de repente, a hora que chega o momento de produzir frutos, Rebeca não pode, mas o Senhor vem, abre a madre, faz com que as coisas fujam um pouco do controle, a bênção se multiplica, porque ela começa a gerar 2. Só que aí de novo as coisas começam a sair do controle, porque Deus é massa. Deus faz o inimaginável. Olha, em uma tradição, Ele vem e quebra a tradição. O menor vai dominar o maior. Vem a promessa sobre Jacó. Tentou bolar um jeito para que a promessa acontecesse. Porque há 2 tipos de pessoas. As que se frustram quando as coisas não acontecem com elas. E aquelas também que quando se frustram, elas procuram a sua maneira para fazer aquilo que ela quer acontecer. Mas há aquelas pessoas que até se abatem, mas não se entregam. É as teimosas. Não está dando certo, mas está insistindo. Tudo saiu do controle, mas está persistindo. Estão dizendo que não tem mais jeito, mas tem uma teimosa ali dizendo: eu quero Jesus. Uns se frustram, param, buscam caminhos que não é do Senhor. Outras continuam a bater. Batei, batei, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Pouca quantidade não, medida recalcada, sacudida, transbordante. Ei, eu creio que você não é uma pessoa que vai se frustrar, porque os planos não estão saindo como você queria. Eu quero entender que hoje você está aqui nesta manhã, porque você acredita que Deus vai fazer. A palavra do médico foi: desista, não tem mais jeito, mas tu persiste. A palavra da sociedade foi: desiste desse homem, desiste desse filho, porque não tem mais solução para ele. Você persiste, você acredita que Deus vai cumprir os planos. Pode não estar saindo como você quer, mas você sabe que no tempo certo a promessa virá. Ei, para de tentar encaixar a promessa naquilo que você quer.
Aceite o trabalhar de Deus. Que frustrante foi para Jacó, detentor da promessa, ter que fugir do próprio irmão, ter que procurar caminhos, andar peregrinando, batalhar, trabalhar, ser trabalhador de alguém, sendo que era o detentor da promessa. Precisou entrar no val de Jaboque para entender que quem dominava ali não era ele, mas era Deus. Quando você entender que a sua vida não pertence mais a você, que o domínio da situação da sua casa não está mais nas suas mãos, está nas mãos de Deus. Pode ser que até ferido saia, tocado foi Jacó na coxa, mas foi para quê? Toda vez que tentasse empinar o nariz, ele mancava, porque ele lembrava: alguém acima de mim, alguém que mudou a minha história, alguém que mudou o meu nome, alguém que transformou a minha vida. E quando você pensar que quer tomar de novo as rédeas da situação da tua vida, você vai se lembrar que é Deus aquele que domina, está no controle de todas as coisas. Está entendendo? Porque às vezes tu carrega tanta ferida, é para lembrar que há um Deus que está controlando as coisas. Deus gosta de mostrar que está no domínio. Parece frustrante, parece que saiu do controle, parece que está tudo fugindo ao caminho normal, ao percurso normal. Mas quando Deus entra, Ele entra com ruptura, Ele entra com situações diferentes. Deus havia libertado o povo do Egito, mais de 400 anos, sofrendo o jugo do Egito. Faraó subjugando o povo de Deus. Mas quando Deus chama a Moisés, Ele fala algo que para a irmã do círculo de oração tem muito peso, porque normalmente é o que a gente mais faz. Deus fala para Moisés assim: eu ouvi o clamor, eu vi as lágrimas. Deus vê. Deus vê. Eu ouvi o clamor, eu vi as lágrimas. E eu estou te levantando hoje para libertar esse povo. Vem todo o processo de libertação. Mas após 10 pragas, quando o povo está saindo, cantando, salmodiando, porque havia sido libertos do Egito, de repente, quando tudo parecia se encaminhar para um futuro certo, rumo à terra prometida, Deus leva eles para um lugar diferente. Lá estão eles, entre Pirol, entre Migdol, entre Padã Arã, diante do mar vermelho. Não bastando ter o mar, Deus só pode ter senso de humor, irmã. Eu falo sempre isso. O negócio já estava feio, já não tinha para onde ir. Aí para piorar, Deus fala assim: vou endurecer o coração do faraó. Sabe aquela hora da prova, irmã, que tu fala assim: não tem como piorar mais. Piora. Qual que é? O salto que quebra, a unha que quebra. Brincadeira, irmãs. Quando tudo parecia que não tinha mais para onde ir, Deus endurece o coração do faraó. Aí começa a vir a marcha violenta do Egito contra o povo. E agora? O que vamos fazer? Lembra daqueles 2 tipos de pessoas? A que ficam frustradas, começam a descabelar e ficar desesperadas. E agora vamos fazer o quê? O povo começa: Moisés, nos tiraste do Egito para morrer aqui. Olha, o povo querendo voltar para a terra da aflição. O que é isso? Não, que negócio é esse? Eu vou parar porque ninguém me dá valor, porque ninguém me vê. Eu vou parar porque ninguém me dá oportunidade. Eu vou desistir porque falaram duro demais comigo. Eu não vou mais naquele lugar, porque quando eu vou lá, ninguém olha para mim, ninguém fala comigo. Você não é frustrado, você é afligido, mas não é derrotado. Às vezes fere, a dor vai na alma. Uma palavra que não deveria ter sido dita sai, atinge você, te machuca, mas você não fica parado ali. O que você faz? Moisés foi até o Senhor.
O povo está aí, falando que o Senhor tirou eles do Egito para morrer aqui. Quem conhece o Deus a qual nós servimos sabe que Ele não faz isso. Não. Sabe aquela vez que você está... Deus já te fez um monte de promessa e parece que você está se esquecendo daquilo que Deus prometeu? É como se Deus olhasse para Moisés e... Oh, meu Deus, lá vem ele de novo. Eu já não falei que ia dar vitória. Eu já não tinha contado para ele o que é que eu ia fazer, porque ia ser na vida do crente. A profecia é para isso. Lembra no capítulo 14, no começo, nos 5 primeiros versículos, Deus fala para Moisés o que ia fazer. Vou endurecer o coração do faraó. Deus já tinha narrado a história todinha. Mas ele havia esquecido do que Deus tinha falado. É por isso que Deus sempre está a renovar as suas promessas, porque nós nos esquecemos. A vontade, eu acho que Deus tinha ali de falar: mas Moisés, eu já não disse que eu ia endurecer o coração do homem, mas é que eu precisava mostrar para todas as nações vizinhas qual é o tamanho do Deus a qual vocês servem. Aí Deus fala assim: por que clamas a mim, Moisés? Oh, mulher, por que está chorando tanto? Por que está se angustiando tanto? Por que está vivendo tanto com essa alma batida? Eu já não falei que vou fazer? Eu já não disse que estou com você? Qual é a ordem para ti aqui hoje, minha irmã? Assim como foi para Moisés: diga a esse povo que marche, se levanta, sacode a poeira, marche, 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 marche. Você não está entendendo agora, mas no cântico de Moisés, no capítulo 15 de Êxodo, Moisés já narra para mim e para você o que é que estava acontecendo quando Deus pôs o povo na frente do mar, e quando Deus afundou Faraó com seus cavaleiros dentro do mar. Sabe o que era? Moisés dizia: as nações vizinhas hoje sabem e saberão o tamanho do Deus de Israel. Eles já estão com medo. Tem uns que estão rasgando a própria carne, porque estão dizendo assim: não deixe que Israel venha na nossa direção, porque se vir, saberemos que morreremos. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Ele precisa dizer para os seus inimigos qual é o tamanho dele, qual é o agir dele, o que é que ele precisa. Tu está pedindo tão pouco, chorando por tão pouco, e Deus querendo te colocar no muito. Tu está, talvez pedindo para voltar para o Egito, mas Deus tem Canaã preparada. Mas para chegar em Canaã vai ter que atravessar mar. Para chegar em Canaã vai ter que atravessar o Jordão. Para chegar lá vai ter que derrubar as muralhas de Jericó. Não vai ser fácil, não. Vai não. Vai não. Mas ele falou: vou fazer. Se aparecer o mar, ele abre. Simples assim. Deus precisa mostrar o seu poder sobre a natureza. Lembra quando ele estava dormindo na polpa do barco e os seus discípulos estavam lá remando contra a correnteza, tendo Jesus dentro do barco? Não entendiam de quem estava dentro do barco, frustrados porque as ondas estavam batendo muito forte, e Jesus ali quietinho, só esperando o momento de alguém chamar ele. Só vai vencer se chamar por ele. Só vai conquistar se chamar por ele. Moisés só ouviu a voz dele porque questionou, perguntou: Deus, o que eu vou fazer? Só ouviu a ordem de marchar porque perguntou. Se você não orar, se você não jejuar, se você não pagar preço, minha filha, tu não vai conquistar. Você está me entendendo? Precisa clamar por Jesus, precisa chamar por ele. Às vezes está sendo afrontado pelas ondas do mar, tendo Jesus no barco, está padecendo, mas não chama por ele. Que é isso? Parece que gosta de sofrer. Aí Jesus precisa mostrar o domínio sobre a natureza. Quando ele repreende o vento e acalma o mar, o que os discípulos falam? Quem é este? Quem é este?
que até o vento e o mar lhe obedecem. Lembra da outra passagem sobre o mar? Que Jesus vai tendo sobre as águas com os discípulos. Eu falo para você que Deus, Jesus, só pode ter senso de humor porque Ele gosta de causar, irmã. Jesus gosta de fazer as coisas grandes. Às vezes nós ficamos mendigando, mas Deus quer fazer mais. Aí Jesus vem todo pomposo andando sobre as águas. Ah, que massa. Que visão legal deve ter sido essa, hein? É um fantasma. Não é. Porque às vezes a névoa da vida nos impede de ver Jesus. A aprovação é tão grande que parece que nos cega, a gente não enxerga Jesus. Aí Jesus entra no barco, depois de ter um encontro com Pedro. Daqui a pouco eu falo de Pedro. Jesus entra no barco e mais uma vez acalma o mar e a tempestade. Porque Ele precisa dizer para mim e para você que se for preciso mudar as estações, Ele muda. Se for preciso Ele encerrar com esse inverno e começar um verão na sua vida, como Cantares dizia, o inverno já passou e o tempo de cantar chegou. Se for preciso, minha irmã, por amor de Ti, Deus muda as estações. Eu nunca me esqueço do evangelismo que nós fazíamos em Corumbá com os jovens. Eu ainda menina, devia ter uns 17 anos. E o líder de jovens da época chegou desesperado para mim: Keila, o que nós vamos fazer? Porque a parafernália de som está tudo lá de fora e o tempo fechou, irmã. E lá em Corumbá é assim: se o tempo fechou no rumo da Bolívia, já era. Corre que o negócio vem feio. E veio vindo aquela nuvem preta, veio vindo. E agora, eu fiquei estática, porque eu falei: como assim? O que eu vou saber? Tu é o líder, meu amigo. Como que eu vou te dar uma resposta? Na hora, Jesus falou para mim: levanta e ora. Eu falei: Jesus, eu não. Levanta e ora. Eu levantei, irmãs, com autoridade. E falei: calma, pastor Davi. Não vai chover. Só eu falar de não vai chover já tremeu a perna. Porque eu falei: e agora? Se cair um pingo aqui. Fora falar que não ia chover, eu falei: Deus falou para mim, ó, a glória, que vai chover em volta, mas aqui não vai chover. Irmã, eu terminei de falar e falei: Jesus, se encarrega de cumprir o que o Senhor mandou falar. Não me faça passar vergonha aqui hoje não, irmã. Foi chegando o horário do evangelismo e o trovão começou, o vento forte, o povo começou a chegar e o povo não parava de ligar: vai ter evangelho? Vai, porque a irmã Keila falou que não vai chover. Vai, pode vir, vem todo mundo. E a rua da igreja foi enchendo. E eu lá atrás ficava: Jesus, tem misericórdia de mim, não deixa chover. E irmã, eu fui aqui a pregar. E o pastor ficava mais ou menos umas 3 quadras perto do aeroporto, que era a mesma rua da igreja de Corumbá. Quando eu entrei numa quadra posterior, quem é de Corumbá sabe, quando eu entrei na rua Firmo de Matos, que é paralela à nossa rua, passei a Major Gama, entrei na Firmo de Matos, irmã, parecia que o céu estava desmoronando em cima daquele lugar. Era tanta chuva. E eu falei: meu Deus do céu, a chuva está chegando e agora eu vou chegar com a chuva e com o pastor. Quando nós atravessamos a rua, que estávamos chegando a uma quadra da igreja, não tinha uma gota de ar, nem úmido o chão ficou. Sabe o que é isso, irmã? É Deus provando para mim e para você que se for preciso, Ele para o tempo. Lembra de Ezequias? Se for preciso, Ele para tudo e diz: não vai acontecer, não vai chegar em você. Ah, mas está todo mundo morrendo. Ah, a praga não vai alcançar a tua casa. Ah, ei, isso aqui é a prova do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É a palavra de Deus. Tem que ter fé em meio à frustração, em meio à angústia. Quando tudo está saindo do controle, tem que manter a fé. Lemos sobre a galeria dos heróis da fé. Falamos aqui de Moisés.
como que vendo o invisível. É a palavra de Hebreus, no versículo 27 do capítulo 11. Ele tomou posse da palavra, como que vendo o invisível. Eu e você estamos aqui hoje, caminhando a uma promessa invisível. Você só tem a palavra, mas você não, parece que não está vendo as coisas acontecerem. Você só tem a promessa, mas parece que tudo saiu do controle e não está acontecendo como deveria. Mas a palavra de Deus basta, porque ela é imutável. Se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. E eu e você fazemos o quê? Pela fé. Cremos no invisível, cremos naquilo que ainda nem aconteceu, cremos naquilo que nós nem temos a certeza que vai acontecer. Você está assim: só estou com a tua palavra, Pai, só tenho a tua palavra. Quem sabe a situação financeira desandou toda, mas tu tem a palavra da providência. Talvez a saúde está como que escorrendo pelos seus dedos, mas tu tem a palavra de cura, vendo o invisível. Vendo o invisível. Deus trabalha nas coisas que vão contra aquilo que nós esperamos. Os discípulos acreditavam que Jesus viria com força para conquistar o local onde eles deveriam permanecer, viria para dominar os romanos. Eles acreditavam que Jesus seria um rei para guerrear as pelejas terrenas. Tanto é que por diversas vezes o próprio Jesus os repreendia sobre isso. Lembra do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu? Olha, eu quero que um filho meu se assente do teu lado, o outro à tua esquerda, o outro à tua direita, porque eu sei que tu vai ter um reino aqui, um trono aqui. Lembra as reações que Pedro tinha? Era sempre pela espada. Está aí a orelha de Malco como prova disso. Eles achavam que seria conquistado pela força, mas chega a sexta-feira que eles não queriam que chegasse, aquela que Jesus já vinha anunciando, inclusive na Santa Ceia, quando eles se assentaram: vai ter um que vai me trair, está chegando a minha hora. Aí eles falam: não. Lembra quando Jesus começa a narrar aquilo que aconteceria com ele? E Pedro, tomado pelo ímpeto da força e da sua personalidade, diz: não, se vierem para te prender, eu estou aqui. Se vim aqui para tentar te matar, eu estou junto contigo. E Deus tinha planos diferentes. Aí Jesus olha para Pedro: você não. Tu vai me trair 3 vezes. Pensa a frustração de Pedro em ouvir aquilo ali. Porque às vezes o que Jesus fala para nós não é doce aos nossos ouvidos. A gente não quer ouvir. Tu vai me trair 3 vezes. Quando Jesus começa a ser açoitado e caminha para a crucificação, Pedro nega a Jesus 3 vezes. No cantar do galo, é como se viessem e jogassem na cara dele que os planos que ele estava planejando, que ele estava fazendo, não tinha como acontecer mais, porque ele havia traído Jesus. Isso aqui, irmã, é palavra para quem está distante de Deus. Talvez senta na mesa com Jesus, mas negou Ele. Ninguém sabe, mas você sabe. A frustração veio, negou. Jesus é crucificado, morto. A terra estremece, o cumprimento da promessa do véu se rasgando vem. Eles fogem com medo, porque a espada de Roma ainda estava à caça daqueles que eram seguidores de Cristo. Os planos para eles pareciam frustrados.
Jesus estava morto. Porque assim é na nossa vida também. Jesus já tinha dito que ia ressuscitar no terceiro dia, mas tinham se esquecido, porque tudo parecia dizer que não ia acontecer. Jesus estava morto. Mas tudo começa a mudar através de uma mulher, naquela manhã de domingo como hoje. Ela não estava indo atrás do cumprimento da promessa, não. Ela estava tentando fazer as coisas por suas próprias mãos. Maria entra no jardim e vai até o sepulcro do Senhor. Quando ela chega lá, ela é surpreendida por 2 homens vestidos de branco. Parecia que estava tudo mudando, mas na verdade era ele reorganizando a casa. Jesus não está aqui. Quem você está procurando, mulher, não está aqui. Parece que veio a frustração de novo. Como? Roubaram o corpo do meu Jesus. Parece que de novo tudo estava caminhando para pior. Cadê o meu Jesus? E ela sai à procura, Maria sai à procura de Jesus. E ela encontra um homem no meio do jardim, um jardineiro. Pensava ela: se foi você que levou o corpo do meu Jesus, me devolve. Eu preciso preparar o corpo do meu Jesus. Havia esquecido da promessa do terceiro dia. Mas quando você se esquecer da promessa, a voz do Senhor Jesus vem de novo relembrar tudo aquilo que prometeu. E Ele te chama pelo nome. Maria. 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 A palavra do mestre entrou rasgando dentro dela. Aquilo que parecia impossível acontecer, estava acontecendo. Rabone, o meu Jesus está vivo. Parecia que estava tudo perdido, mas a nossa esperança era assim ao terceiro dia. A palavra era: Deus não está morto, Jesus ressuscitou. Não se frustraram os planos, não se perderam. Pode até ter dito para você que morreu, pode até ter dito para você que não tem mais jeito, mas Ele falou: vai acontecer, vai ressuscitar. Ouça o chamado do mestre aí para você. A promessa não estava paralisada ali. A ordem foi: Maria, vai e conte para os outros o que aconteceu. Tomé queria tocar nas feridas dele. Tomé toca. Lembra de Pedro, que parecia tudo frustrado porque havia traído? Segura aí. Tomé toca nas feridas. Estão tudo com medo. Aí tem os discípulos do caminho de Emaús também, que vinham falando sobre tudo aquilo que ele havia feito. Quando ele começa a partir o pão e a orar, eles se lembram da promessa. Eu conheço a sua voz. Ele parte o pão como ele. Cadê ele? Ele já não estava mais ali. Ele estava precisando continuar com o processo da chamada. Ele estava precisando continuar com o cumprimento daquilo que ele mesmo havia prometido. Os discípulos do caminho de Emaús já haviam encontrado com Cristo. Tomé tocou nas suas feridas, mas ainda tinha Pedro. Trair, ele não quer mais nada comigo. O que o homem faz, meu Deus? Jesus não falou assim: rapaz, eu vou te usar, tu és Pedro, sobre essa pedra, não ele, mas Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem uma chamada na tua vida, Pedrão. Jesus quer te usar, Jesus quer fazer um negócio aí com você, mas o medo, a angústia, as coisas fora do lugar fizeram duvidar. O que o bonito do Pedrão vai fazer? Volta a pescar. Mas Jesus já não havia feito ele ganhador de... Hoje tu não é mais pescador de peixe.
Ou tu é ganhador de alma. Olha a promessa lá no mar para ele, lembra? O homem havia esquecido. Quer pescar. Só que toda vez que você sai dos planos de Deus, porque se frustrou, tu fica como que nu, lembra? A palavra fala, Pedro estava nu. Quando ele ouviu, porque ele já sabia que Jesus estava vivo. Ele já sabia. Não era para o homem lá correr, encontrar com Jesus, pedir perdão, sei lá o que, fazer alguma coisa. Mas a frustração era tão grande que amarrava, segurava, não deixava fazer nada. Só que o bom de servir a esse Jesus, que por mais caído e arrebentado que você esteja, Ele vai à tua procura, Ele vai ao teu encontro. Quando Ele tem uma chamada na vida, Ele se levanta e vai até o encontro. Jesus foi ter com eles. Lá estava o meu Jesus. Eu não falo que Ele tem senso de humor. Na beira do mar, assando um peixinho ali, assando um peixinho, porque os bonitos haviam tentado uma noite inteira pescar e não haviam conseguido. Eles já sabiam que era só com Jesus no barco que podia haver multiplicação de pães, de peixes, mas eles ainda não haviam entendido que para ter peixe tem que ter Jesus no barco. Tentaram voltar para a história antiga, tentaram duvidar daquilo que Deus ia fazer, se lançaram na água. Pedro se joga, eu vou fugir dele. Só que quando ele sai na beira do mar, quem estava lá? Mostrando para eles, tu não pescaram nada. Eu nem precisei pescar e já tem peixe pronto aqui. Mas, tu perdeu a chance de dar glória aí, hein? Tem coisa que você não vai precisar fazer, é Jesus que vai dar. Está passando uma madrugada inteira lutando, tentando conquistar alguma coisa, e Jesus está dizendo assim, fica tranquilo, que quem vai fazer sou eu, tu não precisa fazer nada. Lembra de Josafá? Ai, nessa peleja não tereis que pelejar. Fica quieto, para aí, colega, espera, porque quem vai trabalhar, quem vai fazer é Jesus. Já estou caminhando para o final. Calma aí que você vai entender onde eu quero chegar. Jesus dá uma ordem a ele. Ali Jesus muda a história daquele homem. Num confronto. Lembra das 3 perguntas de Jesus para Pedro? Pedro, tu me amas? Tu sabes. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Na terceira vez, é como se jogasse na cara dele, tu me negou. Mas há perdão, a reconciliação. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Talvez essa seja a sua oração aqui hoje. Eu sei que o Senhor fez a promessa, mas eu sou fraca, eu sou tendenciosa a não acreditar, porque a frustração veio tão forte que às vezes eu quero sim desistir. Tu me conheces, Senhor, tu sabes que se fosse por mim eu estaria de pé, mas eu não tenho mais força. Aí Jesus fala para Pedro: apacente as minhas ovelhas. Renova a promessa. Eu não disse que tu ia parar de pescar peixe. Eu não falei que tu ia ser pescador de homens. Se levanta agora, Pedro, como pastor, para cuidar das minhas ovelhas. Ainda com medo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus já havia ressuscitado. Eles estavam com medo, mas eles estavam na obediência. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Permanece na posição, por mais difícil que seja. Não larga a tua chamada, não. Não abandone aquilo que Deus deu na sua mão. Não abandone o teu cargo, não.
Jesus te chamou, ficai em Jerusalém, porque vai chegar a hora do renovo descer. E quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e invadiu toda a casa. E começaram a ver línguas repartidas como que de fogo, e eles foram cheios, tomados pelo Espírito Santo de Deus, e o Pedrão estava no meio. Foi cheio pelo Espírito Santo de Deus, uma hora atemorizado, agora se colocando na frente do povo, uma hora fugindo envergonhado do que havia feito, do que havia sido feito. Agora ele estava renovado pela presença do Espírito Santo. Ele tinha medo antes, mas agora o Espírito Santo de Deus, promessa de Jesus, havia descido sobre o povo. Esse mesmo Espírito que está aqui hoje, para renovar a minha, você, a minha força e a sua força, e para dizer para você: não para, não desiste, não abandona, não deixa nada para trás, caminha, segue, não abandone, mesmo que tudo pareça estar diferente, não pare. A promessa é maior do que o que você está pedindo. Para finalizar, como falar de coisas que fogem ao nosso controle e não falar de Marta e Maria? Jesus, como sempre, fazendo conforme Ele quer, manda chamar Jesus, porque o amigo amado dele está muito enfermo. Elas clamaram, elas pediram pela ajuda de Jesus. Só que Jesus não veio. Não veio quando? Não veio no tempo delas, mas veio no tempo dele. Jesus não chega atrasado, irmã. Isso aqui não é frase clichê. Jesus chega na hora certa, porque a promessa acontece na hora certa. Tu está achando que está demorando demais, mas não está. Ele tem o tempo dele. Na hora certa ele chega. Parecia frustração havia no coração de Marta e Maria, porque Jesus não havia chego. Que dor elas estavam sentindo. Elas sabiam que tinha um amigo que podia resolver a situação. Jesus foi avisado. Clamaram, fizeram jejum, campanha de oração, 7 dias, 21 dias, fizeram de tudo, mas Jesus não chegava. Você está clamando e Jesus não chega. Jesus parecia que não teria chegado a tempo, parecia que ele não viria. E o dia passa, o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro dia, e simplesmente Jesus não chega. As coisas não estão acontecendo como elas esperavam. A frustração havia chegado. Jesus não veio para curar o amigo amado, e muito menos o grande amigo Jesus, nem para o velório tinha vindo. Descaso de Jesus. Não está vendo o que está acontecendo? Olha tudo que eu estou passando e o Senhor não está vendo. Será que Deus não me vê? Estou sofrendo tanto e eu não vejo a mão do Senhor. A frustração toma conta do ambiente. Já tinha até gente chorando pela morte de Lázaro. As capideiras estavam lá, mas houve uma notícia: Jesus chegou. Jesus está vindo aí. Sai Marta de encontro com ele. Se tu estivesses aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Ai, minha irmã, está pensando que vai ser do seu jeito, que vai ser no seu tempo, na sua maneira, Deus tem um jeito de trabalhar. Chega na hora que Ele quer, faz como Ele quer. Parece frustração, mas Ele está dizendo: esta enfermidade não é para a morte. Os planos dele não são iguais aos nossos. O que era frustração para elas, na verdade era uma forma de Deus mostrar o seu poder. Lembra do povo na beira do Mar Vermelho? Lembra do encontro com Pedro? Lembra do encontro de Jacó no Val de Jaboque?
precisava encontrar com Jesus. Não era do jeito que queria, não era a forma que esperava. Deus precisava mostrar o seu poder através de Jesus, para que elas vissem também. Você ainda não entendeu que aquilo que você tem como frustração, na verdade é Deus movendo o improvável. Já era para tu ter pego esta palavra. O que parece frustração para você, é Deus fazendo o improvável acontecer. Aquilo que não tem mais jeito para você, é aí que Ele quer que você chegue. Não tem mais como você fazer algo, mas é a hora que começa o agir dele. E Ele está aqui hoje, transformando frustração em milagre. Ele está aqui hoje, mudando a história de derrota para uma vida de vitória. Hoje Ele pega a frustração de ter negado a Cristo de Pedro e transforma ele em uma pedra poderosa na pregação da palavra. Hoje Ele pega a frustração, lembra de Isaac, com todos os poços entulhados. Quando tentarem impedir o agir de Deus na tua vida, quando Ele fala assim, vou abrir uma porta, não tem filisteu que feche. Quando Ele diz assim, vou fazer prosperar em terra estranha, Ele faz prosperar. Ele transforma situações. O que o homem tenta interromper, Deus vem e diz, vai prosperar, vai colher 7 vezes mais. O inimigo fecha, mas Deus escancara. E se for preciso, Ele abre parede, Ele abre mar, Ele abre todas as circunstâncias. Ei, mas só tem fogo na frente. Se passar pelo fogo, eu tô contigo. Ai, o mar é grande, parece que eu vou afundar. A luta tá grande, tá grande, tá grande. Não vou resistir, não vou resistir. Olha Jesus chegando aí e dizendo, vou caminhar contigo sobre as águas, vou te fazer passear em meio ao seu problema, vou te fazer dançar quando tudo está dizendo que não vai ter jeito. Hoje Ele muda a tua história, hoje Ele muda nome, hoje Ele transforma as nossas frustrações em glória. Se coloque de pé. Jesus chega 4 dias depois. Já tinha gente que tinha decretado o fim. Já morreu. Não tem mais jeito. Está abandonado, não tem ninguém por ela. Está sozinha. A vida do chamado é assim mesmo. Tenho vivido na carne. E a senhora também. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levar.